Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar seguimento à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a última classe de vertebrados, essa sequência que a gente tem feito eh, dos filos animais. Então, lembrando que nós estamos no filo Chordados e nós vamos trabalhar com a classe dos vertebrados. Nós estamos na última classe do último filo. Então, hoje nós terminamos com os filos animais. Eu espero aí que vocês tenham conseguido acompanhar essas aulas, mesmo que à distância. Na próxima semana, se Deus quiser, eu vou tentar marcar um encontro com vocês e aí a gente faz um bate-papo ao vivo, a gente faz uma aula para tirar dúvidas, para a gente rever alguns conceitos dessas aulas, para a gente fechar esse conteúdo sem nenhum problema. Combinado? Então vamos lá. Pega o seu caderno, pega o seu estojo e vamos anotando tudo que eu vou falando, tá bom? Então é importante vocês anotarem, não é legal vocês ficarem só olhando, só assistindo, tá bom? Não é interessante estudar pela tela, é interessante vocês terem as anotações, anotem, copiem os slides que eu vou passando para vocês e à medida que eu vou falando coisas que não estão nos slides, é interessante vocês anotarem. Então vamos lá? Combinado? Então vamos para essa classe maravilhosa que é a classe dos mamíferos, tá certo? Então é assim que faz. Muito bem. Olha só. Ah, nós estamos aqui num grupo de animais bem especiais, por quê? Porque nós estamos nessa classe. Então, são animais bem diversificados, a gente encontra mamíferos em diversas partes do planeta, a gente tem mamíferos nos diversos ambientes. Eu vou dar um exemplo: ambiente aéreo, a gente encontra mamíferos, a gente tem os morcegos. Legal, né? Então, ambiente aquático, temos também mamíferos. A gente tem os cetáceos, que são os golfinhos e as baleias. E ambiente terrestre é onde eles estão ocupando numa diversidade incrível, bastante numerosa. Então vamos conhecer essa turma aí. Para ser mamífero, a gente precisa de algumas características bem exclusivas dessa classe, que só eles têm. Então vou citar algumas. Pelo é uma característica marcante do grupo. Ahn, a gente tem hemácias anucleadas. A hemácia, que é um glóbulo vermelho, que é uma célula sanguínea, não tem núcleo, só neles. Diafragma, que eu vou mostrar para vocês, é uma membrana que os cantores usam para cantar, né? Aqui embaixo, então o diafragma, ele fica bem embaixo do pulmão. Eu vou mostrar para vocês. Então, falei pelo, hemácias anucleadas, diafragma, placenta e glândulas mamárias. 5 características exclusivas dessa turma. Então vamos lá. Os mamíferos, assim como as aves, são animais homeotérmicos. O que significa isso? Homeotérmicos, homeo igual, termos, temperatura. São animais que têm temperatura corpórea constante. São os únicos? Não. A gente tem também as aves. Aves e mamíferos possuem essa característica, os dois grupos, tá? Então, ainda que o ambiente mude a sua temperatura, fique mais frio ou mais calor, esses animais mantêm a temperatura corpórea constante. Então, é corpo quente. Ok? Então, diferente de um sapo, diferente de uma cobra, diferente de um peixe que tem um corpo frio, que a gente chama de animais de sangue frio, né? Já ouviram essa expressão, tenho certeza. Então, esses animais têm temperatura corpórea constante, são quentinhos. Você pega o seu cachorrinho, ele é quentinho, ok? Muito bem, vamos continuando. Esses animais aqui, eles têm uma quantidade de glândulas no tegumento enormes, diferente de aves. Lembra das aves que eu falei que tinha uma glândula chamada glândula uropigiana? Era a única glândula que as aves tinham.
Então, aqui já é diferente. Lá nas aves, a glândula uropygiana tinha a função de impermeabilizar as penas. Aqui, eu tenho várias glândulas com várias funções diferentes. A gente tem glândula sebácea, que tem a função de produzir um óleo para lubrificar o pelo. A gente, e a pele também. Lembra que no inverno a gente produz esse óleo, mas o que acontece? A gente toma banho muito quente e a gente fica dando banho no sabonete, né? Porque é difícil entrar no banho no frio, mas é difícil sair também. Então, quando a gente entra, a gente não sai mais. E aí fica naquela água fervendo, água de café, muito quente, e fica passando sabonete, 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 a gente tira toda a oleosidade da pele. Por isso que no inverno a nossa pele fica seca, um dos motivos, tá? Então é para deixar a pele mais úmida, mais oleosa. Glândula sudorípara serve para quê? Para produzir o suor, além de excretar algumas coisas, o suor serve para, é um mecanismo de temperatura, de manter a temperatura corpórea. Por quê? Porque abaixa a temperatura no calor. Então, quando eu jogo o suor na pele, o suor é água, a água evapora, tem água, a água evapora, rouba calor do meu tegumento, e aí esfria o meu tegumento, eu abaixo a temperatura da pele, tá? Glândulas mamárias, que produzem leite, característica exclusiva desses animais, e glândulas odoríferas, que produz cheiro, cheiro para reprodução, cheiro para marcar território, cheiro para mostrar que aquela casa é minha, cheiro para marcar o caminho de volta para casa. Então, são as glândulas odoríferas. Tudo bem que cada animal vai usar segundo o seu comportamento. O sistema digestório, ele é chamado de completo. Já vimos o que significa isso. Completo significa tem boca e tem ânus. A digestão é todinha dentro do tubo digestório. Aqui a gente tem dentes bastante diversificados, dentes de vários tipos, e de acordo com o animal eu tenho uma dentição diferente. E esses animais, eles ocupam vários lugares na cadeia alimentar. Então eu vou encontrar desde animais essencialmente herbívoros, vegetarianos, animais apenas carnívoros, são os topos de cadeia, né? E animais que têm uma dieta variada, os animais onívoros. Então, herbívoro come só planta, carnívoro come só carne. E onívoros são animais que comem várias coisas, né? Que é o que na maioria dos seres humanos são, ok? A não ser que tenha uma opção por ser vegetariano, então aí é herbívoro, mas nós podemos comer qualquer coisa. O estômago aqui, ele pode ser um estômago simples, que nem é o nosso, ou ele é um estômago dividido em câmaras. Quem já ouviu falar da palavra ruminantes? Ruminante é é aquele animal que rumina o seu alimento. Como assim? Ele tem no seu estômago a divisão em quatro câmaras. Na verdade, ele tem quatro estômagos. Esses estômagos têm uma função. Então, vamos pensar. Esse conteúdo ele não vem no seu material, mas eu vou detalhar ele para vocês, tá bom? Esses animais que são ruminantes são animais essencialmente herbívoros. O que que significa isso? Eles comem só vegetais. E não é qualquer parte do vegetal, eles comem só folhas. E quando a gente analisa uma folha, a folha, ela não tem nada de nutritivo, nada que dê energia. Na verdade, ela tem, mas os mamíferos e outros animais também, agora no caso que eu estou falando dos mamíferos, né? Eles não têm é, capacidade de retirar esse alimento energético da folha. Que alimento energético é esse, Elaine? Então, folha é basicamente tecido celular. Eu não tenho reserva, por exemplo, de amido. O amido é um alimento altamente energético, que vai estar onde? Em sementes, em caules, em raiz, por exemplo, batata, né? Batata tem amido e é altamente energético, por isso que o pessoal come para fazer academia, ok? Nesse caso aqui, qual é a ideia? Esses animais, como eles comem só folha, a folha, ela tem basicamente água,
tem algumas vitaminas e na célula do tecido foliar a gente tem sim um polissacarídeo, que é uma molécula energética, que é a celulose. Porém, esses animais não têm uma enzima que digere a celulose. Que enzima seria essa? Uma enzima chamada celulase. Então lembra que tudo que termina em ase é enzima. Então enzima que digere a celulose, ok? Celulase, esses animais não têm. Então, quando a gente come, nenhum mamífero tem. Quando a gente come a celulose, quando a gente come folha, o que que acontece? A maior parte desse alimento sai nas fezes. Então, folha para a gente tem uma função mais de limpeza, de fibra e de vitaminas. Então, boa parte do alimento acaba saindo nas fezes e a gente não aproveita. O que que vai acontecer? Imagine um animal que só come folha. Como que ele vai sobreviver se ele não tira energia? Nós ainda tiramos energia de outros alimentos. Mas um animal que é estritamente herbívoros, da onde que eles vão tirar energia se eles não têm a digestão da celulose, que seria um alimento altamente energético? É aí que entra esse estômago dividido em 4 câmaras. Na primeira câmara, então é assim, ó, eu tenho primeira câmara, eu tô aqui embaixo, pança ou rumen, segunda câmara, barrete, terceira, folhoso, quarta, coagulador. O que que acontece? Nessa primeira câmara, a setinha está mostrando o caminho do alimento, ok? Nessa primeira câmara, existem bactérias que estão associadas a esses animais. São bactérias chamadas de bactérias a gente fala mutualísticas, mas são bactérias que vivem que vivem associadas com esses animais num acordo de troca de benefício mútuo. Então é uma relação ecológica chamada mutualismo. Então, o que que acontece nessa associação? As bactérias ganham e o ruminante ganha. O animal herbívoro ganha. Então é benefício para os dois. E no mutualismo a gente tem algo particular, que é o quê? É uma relação obrigatória para os dois grupos. Então um precisa do outro. O que que o ruminante ganha? A quebra da celulose. O que que a bactéria ganha? Um ambiente para viver, um lugar protegido. Tá? Onde ela possa viver para sempre, durante toda a vida dela. Então, qual a ideia? E a vida do herbívoro também, né? Porque se o herbívoro morrer, ela morre junto. Qual a ideia? Troca de benefícios, tá? Troca de favores e obrigatoriedade, mutualismo. Então, o que acontece? Esse animal, ele mastiga ele mastiga o capim, o vegetal. Então, aqui quem são eles? Hipopótamo, vaca, veado, lhama, camelo, girafa, cabra, tudo bem? Tem uma série de animais. Os animais que não são ruminantes, que não têm esse estômago dividido em 4 câmaras, eles têm outras adaptações. Tá bom? Vão ter por exemplo, uma lebre tem um intestino mais comprido, mais longo, e aí são outras adaptações que a gente vai falando ao longo do curso, tá bom? Então, o que acontece aqui? Esses animais mastigam, aí eles engolem. Aí, quando esse alimento, olha lá no esquema, quando esses alimentos caem no primeiro estômago, esse alimento vai ser fermentado por essas bactérias, tá? E aí, essas bactérias, elas vão fermentar essa celulose e vão quebrar essa celulose. E daí, o ruminante pode usar esse alimento, pode tirar a energia desse polissacarídeo, porque agora já está digerido. Quem digeriu? A bactéria. Então, a bactéria faz a digestão, a quebra química, enzimática da celulose, porque a bactéria produz a celulase, tá? Então, ela está fazendo a digestão para o ruminante, ok? Só que nessa digestão eu tenho a liberação, é isso que eu ia falar, que eu fiquei, bactérias, eu fiquei engasgando. São bactérias metanogênicas. O que que significa isso? São bactérias que, quando elas fermentam, elas vão produzir o metano.
E aí o metano vai sair no pum da vaca. Então aí está o problema da pecuária no aquecimento global, porque o metano, ele é um gás, olha a ecologia entrando na nossa disciplina. O metano, ele é um gás estufa. Quando ele aumenta em quantidade na atmosfera, eu tenho aquecimento global. Então aí o problema do aquecimento global. Tá? Então, é um gás envolvido nesse aumento da temperatura atmosférica, que a gente chama de aquecimento global, e é um gás emitido pelos organismos ruminantes. Então, se eu tenho mais vaca no pasto, se eu tenho a pecuária aumentando em grande escala, eu tenho mais gases estufa, mais gás, né, estufa emitido. Então, lembra que tem dois gases estufas importantes, o CO2, que ele vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, e o metano, que vem, por exemplo, da pecuária. Vem de outras fontes também, mas vem da pecuária. Então, olha só, o animal engoliu, primeira câmara, pança, fermentou, 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 passou para a próxima câmara, barrete. O barrete, ele só vai amassar esse alimento. Ele amassa, 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 ele bate bem forte, aí o animal regurgita. Imagina um pescoço de uma girafa, ela regurgitando, sobe, 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 sobe. Aí lá em cima ela mastiga de novo, mastiga, mastiga e engole. Então esses animais, eles vão regurgitando, mastigando, volta, fermenta, vai para o barrete, comprime, sobe na boca, mastiga de novo, engole, fermenta, no barrete amassa, comprime de novo, volta para a boca. Então, qual é a ideia? Eles vão fazendo isso várias vezes até que esse alimento esteja bom. Ok? Aí, depois de bem fermentadinho, bem trituradinho, esse alimento, olha o caminho, ó. Vem, fermenta, vem no barrete e regurgita. A hora que estiver bem processado, ele engole e aí passa para frente. Então, vai para o folhoso. O folhoso é uma câmara só de passagem, passa bem rápido. E aí, no coagulador, termina a digestão química. A digestão química de quê? Aí é que nem o nosso sistema digestório. Vai quebrar os nucleotídeos, vai quebrar proteínas se tiver, vai quebrar lipídios se tiver, tá bom? Então vão ocorrer as outras quebras de outros substratos. E aí vai para o intestino para ser absorvido. Então, é um estômago um pouquinho diferente do nosso. O nosso estômago, para vocês terem uma ideia, ele é uma câmara só, e o nosso estômago, ele produz uma enzima, um suco chamado suco gástrico, que tem uma enzima chamada pepsina, e essa enzima, ela vai digerir só proteína. O resto vai ser digerido por sucos produzidos pelo pâncreas, lá no intestino, e também pelo suco entérico, produzido pela parede intestinal, tá bom? Então, vamos dar sequência. Olha só. A gente tem aqui a respiração. A respiração é pulmonar. Nós temos dois pulmões do tipo alveolares, são pulmões bem desenvolvidos, com uma árvore alveolar bem ramificada para ver muitas trocas gasosas. Então, é um pulmão bem eficiente. E aqui a gente tem a presença disso aqui, ó, desse tecido elástico chamado diafragma. O diafragma, ele fica bem aqui embaixo dos pulmões. Então, o diafragma, ele auxilia na respiração pulmonar. Então, a posição dele relaxada é assim. Quando a gente inspira, ele contrai para baixo. Então, ele faz assim, ó. Então, ele abaixa. Então, ele ajuda a esticar o pulmão e abrir o pulmão para aumentar o volume pulmonar. Quando a gente expira, solta o ar, ele faz assim. Ele volta à sua posição. Então, assim ele está relaxado. Assim, está relaxado. Quando a gente inspira, puxa o ar, ele abaixa. Ele sobe, tá? Então, é essa ideia do diafragma. Só mamífero que tem.
Bom, nós temos também o sistema circulatório que a gente está analisando sempre. Aqui eu vou falar o nome de alguns vasos, então se você quiser fazer o esqueminha, você vai ter que dar um pause aí e depois ir seguindo no vídeo os vasos que eu vou falando para vocês. Então a gente tem um coração dividido em 4 câmaras, então 2 átrios. Então lembrando que o defunto ele está virado, então ó a sua direita é a esquerda do defunto, então eu vou ter aqui, olha o meu cursor, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. 4 câmaras, completamente divididos. Aves também era assim. O que a gente tem então? A gente tem uma circulação fechada, o sangue sempre circula em vasos. A gente tem uma circulação dupla, porque passa pelo coração 2 vezes para terminar um caminho inteiro. E a gente tem uma circulação completa, então o sangue arterial não se mistura em nenhum lugar com sangue venoso. É uma circulação muito boa, muito desenvolvida, muito top. Então eu vou falar o caminho aqui para você ter uma noção e vou falando dos vasos, tá bom? Então olha só, imagine que eu tenho uma célula sanguínea saindo aqui, ó, aqui é pulmão. A gente chama essa circulação de circulação pulmonar ou pequena circulação, porque o pulmão está pertinho aqui do coração, pertinho. Então, é pequena circulação ou circulação pulmonar. Os dois órgãos estão muito próximos, então esses vasos são bem curtos, tá? E a gente tem a circulação sistêmica, que é do coração para os órgãos. Pega o coração, vai até o seu dedinho do pé, alimentar aquela célula lá no finalzinho do teu pé. Então, uma grande circulação ou circulação sistêmica. Olha, então vamos lá. Eu tô tentando me policiar para não falar olha só, porque eu tô falando olha só toda hora com esse esquema de aula virtual. Então vamos lá. Aqui, imagine uma célula saindo dos pulmões. Então, o sangue, ele vai sair aqui, uma célula sanguínea vai sair segurando o oxigênio. Então, o sangue vai ser sangue arterial. Então, ó, vai sair sangue arterial dos pulmões, por isso que tá vermelho, vai chegar no átrio esquerdo. Esse vaso aqui, ó, é chamado de veia pulmonar, veia pulmonar. Vaso que chega ao coração é chamado de veia, ok? Então, todo vaso que chega ao coração é veia. Muito bem. Aí o átrio enche, a hora que ele estiver cheinho, vai abrir uma válvula que vai mandar o sangue para o ventrículo. Então, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo é aquele que faz a contração, tum, bem forte, tum, 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 tum. É o primeiro tum, é a batida mais forte do coração. Essa parede muscular do ventrículo esquerdo, ela é bem reforçada para isso. Então vai bater tum, aí o sangue entra para um vaso que é bem grosso, mais ou menos do calibre do seu dedão. Então é um vaso bem importante no nosso organismo chamado artéria aorta. Vaso que sai do coração é artéria, vaso que chega no coração é veia, vaso que sai do coração é artéria. Então, esse vaso sai do coração com sangue arterial, artéria aorta, e vai levar o sangue para todos os tecidos do corpo. Aqui ele chama de capilares sistêmicos. O sistema é o meu corpo, ok? Aqui vai deixar. Aqui tá mamífero também, ave e mamífero, porque é de ave também, tá bom? É o mesmo esquema, só muda a direção do vaso. Mas se vocês olharem na aula passada, é um esquema bem parecido e a classificação é igualzinha, tá bom? Aqui nas células do corpo deixa o oxigênio, pega o CO2 e passa a ser sangue venoso, sobe para o meu coração. O vaso que sobe aqui, ó, que vem dos meus membros inferiores, das pernas, da parte de baixo do coração, é veia cava inferior. Então a gente tem uma veia cava que vem de baixo e a gente tem uma veia cava que vem da cabeça, vem de cima também. Eu posso chamar de veia cava superior. Ela chega, vaso que chega é veia, veia cava, chega no átrio direito, cai para o ventrículo direito, encheu o ventrículo contrai, manda para cima, vaso que sai do coração, veia, vai para o pulmão, veia pulmonar. Então, olha só, para
O sangue sempre em vasos fechado, ok? Passa 2 vezes pelo coração, pulmão, coração, corpo, coração, pulmão. Então, saiu do pulmão para voltar de novo para o pulmão, passa 2 vezes pelo coração. Então, a circulação ela é dupla por causa disso. E ela é completa porque ela não se mistura em lugar nenhum do nosso corpo. Tá certo? Sistema nervoso. A gente tem um córtex cerebral bem desenvolvido, a gente tem um sistema nervoso que a gente vai estudar numa aula de sistema nervoso mais para frente, provavelmente segundo semestre, tá bom? E aí a gente vai detalhar nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico, é um sistema muito desenvolvido. Ok? A gente tem algumas curiosidades, olhos frontais, diferentes das aves, que têm olhos laterais, né, para ter um campo de visão mais para trás. O nosso campo ele é limitado. Deixa eu colocar minha mão aqui, ó, eu não enxergo a minha mão. Aqui eu já estou vendo. Então, se você fizer esse exercício, tem alguns médicos que veem isso para ver se o nosso olho tá legal ou não, né, para ver o nosso campo de visão. Isso está relacionado com várias coisas do nosso corpo. Mais para frente eu comento algumas curiosidades com vocês. Então, visão binocular, 2 olhos, e ecolocalização em alguns animais. Por exemplo, os morcegos, como a atividade deles é noturna, eles não têm uma visão muito boa. Então, o que que eles vão ter para compensar isso daí? Eles têm um mecanismo chamado ecolocalização. Os cetáceos, as baleias, elas têm isso também. Então o animal ele emite um som, esse som se propaga no meio, né, da baleia é na água, né, do morcego é no ar, esse som vai, bate na borboleta, na presa, no caso das baleias, bate num cardume de peixes, e aí volta com um sinal sonoro para esse, como um eco, para esse animal localizar onde está essa presa, tá? São ondas que a gente não ouve, o nosso ouvido não tem a capacidade de ouvir, mas é perceptível a esses animais. Então é um som que a gente não ouve, mas eles ouvem. Isso é muito característico de alguns animais. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles pesquisadores, né, indo para encontrar é, é, algumas baleias, né? Eles estão estudando, eles procuram por esses sons, tá? Que esses animais emitem. Então é bem legal. O sistema excretor é através de rins. Quando a gente trabalhar também ah, os sistemas humanos, né, que eu falei para vocês que a gente vai ver o sistema nervoso, vai estudar as partes do sistema nervoso, a gente vai ter também o sistema excretor. Nós vamos detalhar todo esse sistema que para mim é um dos mais bonitinhos. Ele é um órgão genial, que uma máquina para copiar o funcionamento, né, de um rim é um trambolho de máquina gigante. Quem já teve a oportunidade de ver, né, que é aquelas pessoas que têm falência dos rins, né, e fazem, agora me fugiu a palavra, hemodiálise. Então tem que filtrar nessa máquina, a máquina é gigantesca e quando você vê um rim ele é pequenininho assim, um rim, um órgão em forma de feijão assim, bem pequenininho e faz algo tremendo. Então o que esse órgão faz? O sangue vai chegar nessas 2 unidades, vai ser filtrado. Eu tenho unidades filtradoras chamadas de néfrons, então o sangue vai ser filtrado aqui. Então, todas as impurezas, parte da água também, não toda a água, mas parte da água vai sair também. Uh, e ali eu tenho hormônios agindo para eu não jogar tudo fora, para eu jogar só o que eu posso fora. Tem alguns tipos de transporte ativo, que vão ocorrendo ali para eu jogar só o que eu não preciso mesmo. Então, um sistema bem inteligente. E aqui o sangue ele é filtrado, ele vem aqui, né, ele chega por meio de vasos sanguíneos. O vaso chamado artéria renal, tá? Chega aqui trazendo oxigênio para esses órgãos aqui e traz também o sangue com ureia e as coisas que eu preciso filtrar. E aí o que acontece?
o filtrado vai sair, que a gente já chama de urina, quando sai dessa filtragem, né? Vai sair por esse canudinho chamado ureteres, que são dois, um de cada lado. Lembrando que se a gente perder um rim, a gente sobrevive com um só. Então, por exemplo, a gente pode doar um dos rins, se alguém estiver precisando e a gente for compatível com essa doação, tá? Então, aqui vai sair o filtrado, desculpa. E aí esse líquido vai começar a ser armazenado aqui. A hora que essa bexiga estiver cheia, a musculatura ao redor dela vai relaxar e a gente vai sentir a vontade de urinar para eliminar essa excreta, tá bom? Então vamos lá, vamos para a reprodução e a gente finaliza a nossa aula, que é sempre o finalzinho. Eu sempre sigo o mesmo roteiro para ficar fácil da gente estudar, tá bom? Então vamos lá. A reprodução, fecundação interna. Então já há tempo a gente está vindo com uma fecundação interna. É sempre bom pensar nos grupos anteriores. Eu tenho desenvolvimento direto. O filhotinho, ele nasce com a cara já do adulto, então o cachorro já nasce com a cara de cachorro. Eu não tenho larva. Lindo, né, essa foto. Eu tenho animais vivíparos, aqueles que têm placenta verdadeira, que é o caso da maioria deles, né? Então aqui eu coloquei algumas classificações de placenta. Elaine, mas não era característica de mamíferos a presença de placenta? Sim, é característica. Então, se tiver placenta, eu tenho a certeza que são mamíferos, ok? Esses animais. Mas tem algumas exceções, tá? Então, tem animais bem diferentes que eu vou mostrar para vocês. Então, a maioria tem placenta sim, que são animais que a gente chama de eutérios. Eutérios é quando tem uma placenta verdadeira. Todo o desenvolvimento embrionário se dá dentro do corpo da mãe, então eles são vivíparos, eles são presos a esse pedaço de tecido, que é um pedação de carne entranhado no endométrio uterino, que a gente chama de placenta. Por esse tecido ocorre a troca e todo o desenvolvimento embrionário é feito dentro da mãe. Quando já nasce pronto para viver, tá? Então, essa já está prontinha a formação. Só que a gente tem alguns animais que têm uma placenta primitiva, que a gente chama de animais metatérios, que são os marsupiais. O que que são os marsupiais? São animais que têm um marsúpio, ó, que é uma bolsa, uma dobra chamada marsúpio no corpo, onde o desenvolvimento embrionário termina. Então, como que ocorre o desenvolvimento desses animais? Ocorre dentro do corpo da mãe e antes do término, esse animal que ainda não está pronto, ele está bem ainda feioso, ainda os dedinhos não estão separados, os olhinhos ainda não estão formados direito, então eles vão sair de dentro da mãe e eles vão migrar, eles vão arrastando pelo corpo da mãe para dentro desse marsúpio e eles vão terminar o desenvolvimento dentro dessa bolsa. Ok? Ali eu tenho as mamas, né? Para eles se alimentarem do leite da mãe e eles terminam o desenvolvimento embrionário ali, tá? Então, são os marsupiais. Exemplo, o coala, que a gente acha lindo, né? O canguru, os gambás, são todos marsupiais. Tem vários exemplos. Aqui a gente tem outros mais estranhos ainda, então é para finalizar com chave de ouro mesmo, que são os prototérios. Esses animais já não têm placenta mesmo, então tem a placenta verdadeira, que é a maioria, eu tenho os que têm placenta, que a gente diz que é a placenta primitiva, que são os metatérios, começa o desenvolvimento dentro e termina dentro do marsúpio, porque a placenta não é uma placenta verdadeira, né, que a gente chama, que é o que ocorre na maioria dos mamíferos. Esses aqui nem placenta tem. O desenvolvimento embrionário é todo dentro de um ovo com casca calcária, que nem réptil e ave. Então, esses animais põem ovos, acreditem. São animais ovíparos. Então, aonde que tem? Só pode ser Austrália, no ambiente onde tem coisas estranhas. Então, olha só, aqui a gente tem a equidna, tá? Que é um animal que parece um porco-espinho, é um animal ovíparo. Então aqui são espinhos mesmo ao longo do corpo do animal. E aqui a gente tem, olha que bonitinho, o ornitorrinco. É um animal que tem bico de pato,
tá? E olha os pelos. Ele tem as membranas nas mãos, porque ele nada muito bem, e ele tem uma cauda em forma de remo, porque ele mergulha mesmo e nada com essa cauda. Esses animais, o ornitorrinco, ele não tem mamilos. Então, o que acontece? O leite vai brotando no pelo, vai empapando, vai brotando na pele, vai empapando, deixando essa pele cheia de esse pelo todo molhado de leite, e o filhote vai lambendo esse leite, tá? Então, é uma característica que já apareceu em vestibular, por isso que eu tô contando para vocês essa questão do ornitorrinco. Então, não tem placenta, ele vai ter ovo, desenvolvimento dentro do ovo. Ele não tem os mamilos, ele tem glândula mamária porque produz o leite, mas ele não tem mamilo, a tetinha, tudo bem? Então, a gente finaliza com isso a nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, nós finalizamos aí mamíferos. Eu quero que vocês peguem o material de vocês, eu quero que vocês terminem, façam, né, e terminem os exercícios. Para a aula que vem a gente fazer um bate-papo dessa turma aí, para tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas, porque aí a nossa conversa fica interessante e a gente dá uma olhada nesses exercícios que ficaram. Tudo bem? Então fiquem com Deus. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Até mais.